Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou comentar para vocês sobre o IPO da Mosaico, ticker MOSI3, que deve estrear na Bolsa de Valores no dia 5 de fevereiro, com preço entre R$ 15,40 até R$ 19,80. Pode movimentar cerca de 800 milhões de reais com as suas 45,4 milhões de ações. No geral, a sua oferta está dividida em 64%, sendo a oferta primária, né? Oferta primária, para quem não sabe, vai para o caixa da empresa e para que ela deve utilizar então esse caixa. Grande parte aí seria para ampliar sua participação no mercado com uma expansão verticalizada, tá? Quase 90% da sua oferta primária seria para isso e 11% seria para pagar o seu empréstimo feito para comprar o site Buscapé. E 36%, que é o restante, vai para os atuais acionistas, os donos da empresa. Para entrar no IPO tem um valor mínimo de R$ 3.000 para entrar no IPO. O período de reserva seria no dia 20 de janeiro até o dia 2 de fevereiro. E bom pessoal, vamos começar então. Este conteúdo está muito bom, né? Tem bastante informação, então peço que vocês assistam até o final e também deixem o seu like para nos ajudar para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante, tá? Primeiro aqui eu vou comentar para vocês o que é a empresa Mosaico. Segunda, informações financeiras, já adiantando aqui, a sua margem líquida está muito alta, tá? Aumentou bastante. Terceiro, vantagens competitivas. E por último, os principais riscos ao acionista, tá bom? Vamos aqui ao primeiro então, o que é a Mosaico. Ela é a maior plataforma digital de conteúdos e também originalidade de vendas no comércio eletrônico no Brasil, através de suas marcas, né? Sendo via aplicativo, tem também o site, sendo Zoom, Buscapé e também a marca Bom de Faro, entre outras também, que envolve diversos produtos aí, como geladeira, celular, bicicleta, itens em geral. É uma das pioneiras no comércio eletrônico no Brasil. Seus fundadores criaram a Bom de Faro em 1999, que depois foi fundido com o Buscapé em 2006, mas foi vendido em 2009, né? Porém, depois aí em 2020 recomprou de novo a Buscapé. Sobre a marca Zoom, eles criaram em 2010 e, lembrando, eles não vendem, somente ajudam as pessoas a comprar por meio de suas plataformas, conectando consumidores a lojistas. Sobre informações financeiras e também operacionais, eu vou deixar para vocês algumas imagens agora. Eu peguei tudo do site Relação com Investidores. Esse vídeo não é recomendação, é somente para você conhecer a empresa. Tráfego aumentou muito em 2020, primeiros 9 meses já dobrou, né, versus 2019 inteiro. Receita líquida dobrou em 2020 também, 9 primeiros meses. EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa, né, cresceu muito e aumentou também bastante a sua margem. Receita por categoria, como que está dividido ali, maior parte seria de celulares, telefones, eletrodomésticos, TV, eletrônicos, são os principais aí da sua receita. Tabela consolidada agora, exercício encerrado em 31 de dezembro, cresceu sua receita líquida, né, 41% em 2018 para 2019, margem EBITDA disparou 50%, então é muito alta aí a sua margem. Lucro líquido foi de 5 para 63 e com uma boa margem líquida. Sobre as suas vantagens competitivas, tá? Também do site Relação com Investidores, não sou eu que estou montando as informações, tá? Primeiro, posicionamento único no comércio eletrônico no Brasil, conectando consumidores com lojistas. Segundo ponto, cultura de foco aí no consumidor como uma estratégia. Seus aplicativos Zoom e também o seu Buscapé, né, que é um site também, possui notas de avaliação dos consumidores, uma das maiores, sendo 9.0 e também 9.1 respectivamente, no site Reclame Aqui. Terceiro, audiência engajada, né, referente aos seus downloads dos aplicativos.
Temos o Zoom e também o Buscapé juntos aí na listagem, teve um alto crescimento, passou das Casas Bahia e também Submarino. Parceria forte e duradoura com grandes varejistas. Temos, por exemplo, Magazine Luiza, B2W, Via Varejo, há mais de 10 anos já essa parceria. A Amazon, quando chegou no Brasil desde 2012, então sua parceria. Carrefour desde 2016. Alto potencial de crescimento pela sua equipe qualificada, administração eficiente também, com profundo conhecimento em comércio eletrônico. E por último aqui, para finalizar, seria modelo de negócio atraente com uma alta margem. E para fechar esse vídeo, vamos aqui aos principais riscos. Não é somente as vantagens, né? Temos que saber os principais riscos. Primeiro aqui, receitas depende da contratação de novas lojas parceiras e pode diminuir diante da concorrência. Segundo ponto, estratégia de crescimento, né, da sua receita, por exemplo, depende de conseguir novas lojas parceiras e também manter as que elas já têm. Algumas lojas parceiras têm cerca já de 10% da sua receita cada uma, né? Então isso daí é um risco caso alguma loja, alguma marca aí sair dessa parceria. É responsável pela comercialização dos produtos vendidos das suas lojas parceiras, então tem essa responsabilidade aí do outro, né, ao anunciar na sua plataforma. E o quarto e último, competição no mercado pode prejudicar o seu crescimento. Então esse foi o vídeo, na minha opinião, eu gosto bastante do setor de tecnologia, já que a empresa trabalha, né, por meio das suas plataformas, seus aplicativos, seu site. Então é muito bom porque a empresa tem menos custos envolvidos, né? Sempre quando mexe com esse setor tem menos custos envolvidos, tem uma alta margem líquida também diante dos seus custos sendo baixo, né? E agora basicamente, né, só ela investir em marketing, né, aumentar então os seus clientes, basicamente fazer este estudo para aumentar cada vez mais as suas lojas parceiras, tá? Então esse foi o vídeo, comenta aqui embaixo se você está otimista ou não, se você vai entrar no IPO ou então depois, né? Se você entrar depois, pode ser que você pegue com um preço mais esticado, mas você pode comprar aí uma ação até 99, né? Entrando no mercado fracionado ou então no lote 100, comprando de 100 unidades, não precisando entrar no IPO com no mínimo R$3.000, tá bom? Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Comenta aí se você está otimista. Valeu!